E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de quarentena. E aí? Beleza? Como é que vocês estão? Todos tranquilos? Todos prontos para mais uma live? O tema da live de hoje é a superficialidade e o vício em pornografia. Beleza? Nós vamos falar aqui com o Thiago Andrade, o psicólogo mais foda desse Instagram. O cara é foda, é muito comédia. É o melhor. É o Alborguete. E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos esperar o Thiagão chegar aí. Tudo tranquilo? Todos bem? Camila, Alisson, sejam bem-vindos. Tá? O tema da live de hoje é a superficialidade, tá? A superficialidade. E aí, João Vitor, beleza? Elias, tranquilo? Vinícius, sejam todos bem-vindos. Venham chegando, venham chegando. E a Anésia, beleza? Só nas correrias aí com o Covid. E aí? Pessoal, vamos só aguardar o Thiagão chegar aí, tá? Pra gente tocar a ficha. Tá? O tema da live de hoje é a superficialidade e o vício em pornografia. A gente vai falar, né? A gente vai explicar isso aí, né? O que uma coisa tem a ver com outra, tá? O que uma coisa tem a ver com outra. A gente vai explicar melhor isso daí, tá? E aí, Thiagão, beleza? Vou mandar o convite pra ele aí. O lombo tá preparado para as bordoadas. Fala, Miguel! Salve, Thiago! E aí, beleza? Beleza, cara? Alegria falar contigo. 100%. Prazer todo meu, Thiago. Todo meu. Legal, cara. Que bom que deu certo da gente falar hoje, cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. É isso Muito bom. aí. Cara, Muito bom já, isso aí. já, já, já dei uma olhada no teu trabalho, né? Gostaria aqui já de te parabenizar, cara, pelo trabalho. Mesmo. Tem pacientes meus, né, que são alunos teus do curso, né? E eu vejo, assim, uma melhora de verdade mesmo. De verdade. Eu atendi um paciente essa semana, né? Um paciente meu já tem um tempo, alguns meses. E ele é aluno teu, né? Do teu curso, né, cara? E, cara, Que legal. sensacional. A última sessão, assim, cara, foi 2 horas e meia de sessão, a gente conversando, né? Sobre as coisas que você ensinou ali. Cara, foi sensacional. Foi um pressuposto, assim, para a gente conseguir um êxito do caramba aqui na terapia. Muito bom, cara. Parabéns mesmo. Pô, que legal, cara. Sério. Que legal. E é uma coisa É assim, assim, a gente vai trabalhando. ninguém está fazendo, cara. É um trabalho necessário, um trabalho super importante. Parabéns mesmo, Miguel. Que coisa, negócio Valeu, valeu. sensacional. É isso aí. Valeu. Obrigado, Thiago. É isso aí, cara. É isso aí. A gente vai se ajudando. Uhum. E é bom mesmo, assim, né? Como eu falei, acho que eu tava conversando com o Matheus Basso, e eu falei com ele, falei, cara, eu queria entrar pra guerra depois dos 30 anos, mas caiu no colo. Aí eu falei, tá, vai aqui, vai assim mesmo então, cara. Vou fazer o quê? É Aí eu vou falar, verdade. não, agora vamos embora, agora já estamos tudo dentro. Cara, a gente vê assim, ó, que existe uma urgência mesmo, né? Em ajudar o pessoal e, e a pornografia, né? Nesse sentido, no trabalho que você faz, recuperar o pessoal desse vício maldito, assim, né, cara? Que assola a maioria das pessoas, né? Hoje em dia, cara, é essencial, né? É essencial. A gente vê um monte de clínica, né, de adicto mesmo, né, de álcool, droga e tal, mas um dos grandes vícios, né, que é um mal, assim, digamos que invisível, é esse treco da pornografia, cara. Isso daí assola a vida da maioria das pessoas. A maioria dos meus pacientes, assim, né, é, os que não são, né, os que não têm o vício da pornografia, da masturbação, hora ou outra na vida, passaram por uma fase meio obscura, assim, meio sombria nesse terreno, né? E, cara, é difícil demais você encontrar alguém que consiga resgatar, né, as pessoas desse abismo aí. Cara, é uma droga, é uma droga moderna, cara. É, E não tem quem faça, por isso, cara, é sensacional. Sensacional. Eu assisti tua live é, com o Ítalo, cara. Eu assisti uns pedaços. Eu tava atendendo aqui, aí no intervalo outro eu botei aqui, cara, vocês estavam legal, velho. falando, né? E eu botei, achei demais, cara. Eu curti pra caramba. Curti. Pelo menos a parte que deu pra pegar ali, achei sensacional.
Muito bom. Muito bom, muito bom. E esse foi um problema, Thiago, assim, que de cara, eu vi isso aí, né? Falei assim, o que aconteceu, né? Eu tinha esse problema. E aí eu falei, caralho, eu preciso de ajuda. Hum, E aí o que aconteceu? Como acontece com todo mundo. Vou procurar ajuda. E daí eu ia pros padres e tal, e não tinha ajuda nenhuma, cara. Eu tentava fazer as coisas que eles falavam pra fazer e não dava certo. Como acontece com 90% das sim. pessoas. Vou tentar fazer isso. Chega lá, o padre manda, reze mais. Já tentava fazer e não dava certo. E aí eu comecei a estudar o assunto. Comecei a estudar o assunto e falei, vou começar a falar isso daí. E aí, o que eu percebo hoje, né? Existem, existe uma tendência assim, ó. Por um lado, e aí isso é muito até prejudicial, né? Assim, ó, até prejudicial para o pessoal que tem visto pornografia. Por um lado, eu vejo um pessoal tentando ajudar com o famoso moralismo sexual. É. E isso cria uma merda, assim, ó, Gigante, né, velho? uma pica desse tamanho, cara. É isso. Que o cara, assim, ó, a gente sabe que é isso que acontece. Sim. Né? Por quê? O sujeito ele não tem dimensão do que é vida espiritual ou mundo espiritual, e ele reduz a religião à moral. E aí, ao invés dele, né, ajudar o sujeito a se livrar de um problema sexual, integrando ele numa vida mais profunda, Uhum. ele acaba forçando a barra e espremendo demais a consciência do sujeito, neurotizando o sujeito, né? Falando, não, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E aí o cara fica patinando. Então, essa tendência eu peguei logo no início. Falei assim, quando eu for ajudar as pessoas, isso eu tenho que saber. Então, e aí, isso é uma das coisas que quando a gente ensina pro camarada, a primeira coisa que tem, fala assim, ele tira um peso das costas e fala assim, tá, entendi. Aí ele respira, agora vamos trabalhar então. É isso mesmo que acontece, cara. Justamente porque, Miguel, eu vejo assim, cara, que falta uma formação de ponta no clero, né? O clero a igreja é um agente histórico, né? A igreja é um agente histórico. Só que a formação, você pega a formação deles, substancial, é deprimente, cara. É deprimente hoje, por exemplo, eu atendo muita gente desse meio, né? Desse meio assim, católico, protestante. Cara, eu atendo nego que sabe mais, tipo assim, ó, o cara entende mais de igreja do que o próprio padre, entende? O cara tem um conhecimento teológico e doutrinário mais que o próprio padre. Então, a formação do clero, ela é toda deficiente, seja no sentido mesmo assim, específico ali das funções sacerdotais e principalmente, cara, no que diz respeito à direção de almas, entende? É, Toda a teologia ascética e mística ali, por exemplo, cara, tá até aqui, ó, deixa eu pegar aqui, cara, eu acho que isso daqui, essa obra aqui, ó, por exemplo, do Tanqueray, né, o compêndio de teologia cética e mística, isso daqui sumiu da formação sacerdotal. Você pegar quais os seminários que abordam ali, ou que tem o Tanqueray como bibliografia, cara, quase que nenhum. Então, tipo assim, meio que parece que o clero de uns tempos para cá virou tipo uma coisa assim, ó, o atendimento pastoral virou uma ONG. Não existe mais diretor de almas. Não existe quem sabe o que é a alma humana, como ela funciona, como funciona a mente humana. Aí o que acontece? Vai dar merda mesmo. E o problema é que você não encontra isso em nenhuma instituição assim oficial. Aí você vai buscar na universidade, eles também não te dão uma substância da coisa, né? Você vai buscar na igreja, também não tem. Você tá entendendo? E, cara, aí o cara fica perdido, tá entendendo? O cara fica louco. E todas as abordagens vão levar o cara para esse desespero, esse lugar de desespero aqui, né? E é onde que vai gerando mais e mais conflito, vai gerando mais e mais angústia, e o cara vai buscar cada vez mais o alívio dessa angústia aí. Onde? No vício, né?
Então, essa falta de educação, assim, no sentido substancial da coisa, é a causa disso tudo, cara. Eu vejo isso, né? Então, eu atendo pessoas que passam por isso, passam por essa dificuldade, né? Mas eu vejo que o problema é muito mais fundo e que a pornografia, a masturbação se dá como sintoma da coisa, né? Sim, É muito mais como um sintoma do que uma causa, né? O vício, ele é sempre um sintoma. Então, as pessoas passam por esse tipo de aconselhamento, seja de um padre, seja de um pastor, ou de algum líder, assim, de alguma religião, mas não resolve, cara. Não resolve por quê? Porque existe uma deficiência na formação dessas pessoas, entende? E é difícil encontrar, porque as instituições mesmo não dão conta mais disso, cara. E aí a busca tem que ser assim, cara, num bom psicólogo, numa pessoa igual você, que está fazendo um trabalho específico nessa área, né? E às vezes essas pessoas estão meio escondidas, né? Daí a necessidade, né, da gente ocupar espaço, conseguir ter voz nesse meio, para o pessoal ver que tem uma solução, cara, para a coisa. Tem, sim, tem uma solução. exatamente. E é exatamente isso, né? Quer dizer, uma das coisas que acontece muito é que o sujeito que consome muito pornografia mesmo, né? Ele tem alguns traços peculiares. A gente percebe alguns traços, né? Quem tem olho vê, né, traços comuns ali, né? E um desses traços, né, Thiago, são pessoas que são muito isoladas. Assim, pessoas que são para dentro, né? O Sim, sujeito que ele é isolado mesmo, assim, do mundo real, de algum modo, de relações reais, né? De pessoas reais. Ele é um cara que gosta de vida de tela, de vida de computador, de vida de bate-papo, aquela vida meio solitária ali, né? uhum, E as pessoas encontram muito alívio quando encontram alguém falando disso. sim, Porque quando alguém está falando disso, isso quebra no coração delas o isolamento delas. sim. Elas estão se pensando, é como uma função poética da coisa, né? É isso É, mesmo. assim, alguém tá expressando É, aquilo que eu estou sentindo que eu não sabia é, expressar. sim, Né? sim, Então, os poetas eles têm uma função salvadora na sociedade. E quando a gente começa a falar sobre isso em pornografia, a gente salva esses camaradas que estão ali quietinhos, na deles, né? E não sabem, não, né? E assim, né? Essa é uma das coisas que a gente tem que falar. Não adianta. A gente tem que ter resistência para poder falar disso, independente. O problema é que no Brasil o conceito de resistência não existe. sim. Ninguém resiste a nada no Brasil. O cara, É verdade. os caras soltam um peido lá, o cara já está com medo de cá. Então, a ideia de resistência no Brasil não existe. A gente vai resistir, resistir. Então, eu tomei a seguinte decisão, e nós aqui estamos tomando essa decisão, na verdade. Né? Nós vamos resistir, 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 até uma hora que eles cansam. E que aí eles vão começar a apanhar. Sim, sim. Cara, ô Miguel, não sei se você percebe aí, cara, no teu trabalho. Mas, por exemplo, eu vejo que eu vou falar da minha impressão aqui no consultório, né? Acho que você já deve ter notado isso bastante no pessoal que você atende, que você acompanha também, seus alunos. Eu vejo uma dificuldade enorme, cara, justamente porque a vida moderna, eu falei isso em umas lives essa semana, a vida moderna, ela é cômoda pra caralho. Tipo assim, é tudo muito fácil, cara. Entende? A gente não tem grandes, assim, sofrimentos. O tipo de sofrimento neurótico, ele tem um fundo real, né? Que ele é real, é um sofrimento. Assim, a pessoa sofre mesmo com aquilo pode virar até um transtorno na vida dela. Mas a maioria dos sofrimentos hoje, eu não sei se tu percebe, mas é tipo um sofrimento soft. É, Exatamente. é um sofrimento É, assim, é sofisticado. É um tipo de sofrimento burguês, sabe? Daquela coisa de olhar sim. para o mundo e você tecer sempre uma crítica, a coisa não funciona do seu Aham. jeito. Por exemplo,
são raras as pessoas hoje, assim, pelo menos que chegam até nós, né? Que tem um sofrimento assim, ó, cara, eu tô passando mesmo uma situação difícil, de penúria mesmo, material, tá me faltando aqui o que comer, tá me faltando, né, colocar o pão na mesa, tá faltando, eu tenho que correr atrás porque tem um doente, né, de casa eu tenho que cuidar, né? As pessoas hoje, justamente por fugir o tempo todo do sofrimento real, né? E o avanço tecnológico científico, ele te dá esse conforto físico, material, para que a gente viva uma vida assim burguesa, de olhar para o mundo, né? Esse estilo burguês idealista, de olhar para o mundo Aham. e tecer crítica e querer que a coisa funcione do nosso jeito. Isso vai colocando o nego aqui numa superficialidade, cara, para a vida, e o cara vai saindo do mundo real e ele vai achando que o real mesmo, a densidade da vida, está no que ele pode pensar, no que ele pensa a respeito da vida e das coisas que estão acontecendo. Mas é justamente porque não está acontecendo porra nenhuma que você tem tempo, que você tem um suporte aqui para subir para esse mundo aqui da especulação, dos pensamentos. Você começa a ficar isolado, né? Você não vai mais atrás de quem sofre, né? Você não dá mais comida para mendigo, você não dá mais esmola, você não é voluntariado num abrigo de idoso. Então, isso tudo vai dando para o cara aqui um palco, né? Para que esse sofrimento aqui neurótico, esse sofrimento sofisticado burguês, ele começa a atuar ali, né? Começa a ter Uhum. uma atuação nesse palco porque tá tudo certo, o resto tá tudo certo. O cara vai abrir a geladeira, tem sempre uma comida ali para ele comer, né? O cara vai abrir o guarda-roupa, tá tudo limpinho, passadinho, né? A casa dele tá tudo ok. O cara não tem que fazer grandes esforços, né? E aí, Aham. justamente por essa falta de densidade, né, da vida, o cara acaba caindo nesse mundo aqui da especulação, né? Tipo assim, no mundo das ideias dele, né? Que às vezes não tem nada a ver com o mundo real. E o cara vai caindo numa solidão. Ele não vai achando problema para o mundo, para as coisas, justamente por falta da realidade convocar ele para resolver alguma coisa real, séria. E o cara vai ficando assim, angustiado. E ele vai buscar o alívio da angústia em algum lugar, né? Eu falo isso para os meus pacientes aqui, ó. O prazer, né? E para quem está assistindo a live, isso daqui é importante saber. O prazer, ele é um fator homeostático da vida, entendeu? Da vida humana. Se a gente for pegar ali o próprio Tomás de Aquino fala isso na antropologia dele, quando ele vai tratar ali das doenças espirituais, o que ele fala, né? Que o lazer, ele tem uma função reguladora na vida. Entende? A vida é esse arco de tensão entre dever, né, o que você tem que fazer mesmo, e o que você gostaria de fazer. Então, existe aqui um papel social para você cumprir, existe uma série de coisas para você fazer, né? Existe uma exigência própria do teu estado de vida, e existe o que você quer. O que você quer. No mais das vezes, não é possível realizar tudo o que a gente quer, né? E aí se instala uma tensão. Quando essa tensão não é regulada, por exemplo, por um lazer, por uma vida, né, aqui bem regrada, uma vida adequada, o cara vai buscar esse alívio da angústia, né, em sensações prazerosas, nas paixões ali. Seja no álcool, seja na própria pornografia, na masturbação. Eu falo para eles, cara, quando você está ali, né, batendo masturbação, quando você está ali vendo pornografia, cara, você não pensa que tu tem um conta d'água para pagar, que você tem aluguel para pagar, que você tem algum doente por perto, que você tem um mendigo ali fora para você alimentar. Você não pensa na tensão do mundo real. Então, quer dizer, a sensação prazerosa, ela é sempre corporal. Ela é sempre material aqui, né? Ela se dá na materialidade da coisa. E isso faz o quê? O cara esquecer, né? Isso faz o cara esquecer essa tensão da vida. O grande problema, Miguel, é que aí o cara faz essas merdas, né? O cara vai atrás disso como alívio,
mas é uma coisa imoral, né? É uma coisa imoral. Depois que ele faz, ele olha para a coisa e ele fica mais angustiado ainda, entendeu? Por não ter conseguido suportar ali o ímpeto das paixões. Mais angustiado, o cara procura mais alívio. Aí fica mais angustiado, aí mais pornografia, mais masturbação. Então, tipo assim, é uma bola, viu um negócio, virou uma bola de neve. Eu não sei se você vê isso no pessoal que você atende. Provavelmente sim, né, cara? Exatamente isso. É exatamente isso. Sim. Exatamente. O sujeito ele começa, e aí e o que acontece? Isso vai fazendo com que, quanto mais ele pratica uma coisa, né, quanto mais ele pratica uma coisa, mais aquilo vai entrando no sangue. Então isso quer dizer o seguinte: olha, se quanto mais você esquece de dar comida pro mendigo lá fora, e quanto mais você deixa de dar comida pro mendigo lá fora, e mais você entra no mundo da pornografia, mais isolado você vai ficando do mundo real. E mais dentro da tua própria ideia tu vai ficando. Assim, é quase que o Raskolnikov, né? Exatamente. É quase que o Raskolnikov, né? E aí, é óbvio que isso daí é palco para reclamação. É óbvio que isso daí é palco para reclamação. O mundo não me ama, o mundo é mau, as pessoas não me amam, né? Assim, eu é que merecia, e eu vejo, a gente vê muito isso também, né? Trabalhei o dia inteiro, né? Tive muita encheção de saco hoje, e agora aqui está a minha recompensa. É. Né? Quer dizer, então, falta muito essa noção real, né, que a gente está colocando aqui, que é a questão, né, da densidade da vida. Sim. Sim. Da densidade da vida. Né? Do que você deveria estar fazendo, mas não está. Ó, O que você deveria estar fazendo agora, exatamente agora, mas você não está. Não faz por uma série de coisas. E assim, o fator cultural ele influencia muito nesse sentido aqui. Né? E o pessoal acha que assim, ó, o mundo é aleatório, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Né? Na cabeça da maioria das pessoas, tipo assim, ó, elas acham que não tem ninguém querendo controlar o comportamento delas. Uhum. Assim, você fala isso para a pessoa hoje, com uma pessoa, e ela vai olhar para você assim com desdém, e ela vai falar assim, teoria da conspiração, né? Mas, cara, isso daqui é real. Existem pessoas no mundo que sei lá, a fim de ter prazer, de ter grana, etc., eles querem controlar seu comportamento, entendeu? E a pornografia é um meio disso daqui. Cara, eu não sei se você aborda isso no seu curso, Miguel, mas o tanto de dinheiro, cara, que rola no meio das produções cinematográficas, assim, de pornografia, é muita grana. É muita grana. É um negócio, assim, trilouco, cara. Um dia eu parei para ver alguns documentários e algumas reportagens. É muito dinheiro, cara. É muita Muito grana, dinheiro. é muita grana. Entende? E aí, o que acontece? A pessoa fica como um joguete, né? Na medida em que você decai aqui na tua natureza humana, né? Que você tem uma natureza intelectual, você consegue, né, abstrair as coisas, você consegue organizar a sua vida e ser uma pessoa de verdade, quando você fica escravo, né? Na medida que você fica escravo, você fica passivo de controle, né? E aí é que entra o papel da psicologia, né? A psicologia, ela tem esse papel, sobretudo a psicologia clínica, de devolver para a pessoa esse sentido mais profundo da vida e a própria liberdade do indivíduo. Tá entendendo? Aí agora, por exemplo, você vai na maioria dos psicólogos hoje, assim, ditos, né, modernos, assim, de formação moderna, você vai lá, você queixa, né? Existe uma queixa ali, cara, eu tô assim, eu caí na pornografia, eu fiz isso, fiz aquilo. O que o cara vai falar? Cara, não tem problema não. Mas masturbação, pornografia é bom porque aí você conhece o teu corpo. Você tá entendendo? Você vai conhecer Cara, que conhecimento que tem, que tipo de autoconhecimento o sujeito vai adquirir, né, e ficar
tocando o pênis dele ou a própria vagina de frente para uma tela. Cara, ó. Que diabo de autoconhecimento que é esse, velho? Exatamente, velho. Assim, porque quem olha de fora é bizarro. É A gente olha de fora, assim, a cena é a seguinte, tem uma tela, tem uma atriz que nem tá dando pra você, tá dando pra outro cara, que ela nem te conhece, você nem sabe se ela ainda é viva, né? E o sujeito tá se masturbando olhando pra aquela tela. Né? Onde que entra o autoconhecimento nesse sentido? Sim. Assim, é óbvio que essas pessoas não sabem o que é autoconhecimento. E, infelizmente, muita gente que com mentalidade de pomba, né? Lembra da pomba e a cobra, né? Muita gente com mentalidade de pomba cai nessa. E às vezes vem perguntar pra gente, mas a masturbação não tem nada a ver com autoconhecimento. E às vezes cai nessa. Infelizmente cai nessa. Pois é. Então, assim, a coisa, ela é muito... Ela vai te levar, né, a pornografia, a masturbação, ela vai te levar para esse reino da fantasia. Né? Esse reino da fantasia. Então, tipo assim, ó, a primeira coisa que o pessoal tem que entender, aquilo ali não é uma relação sexual. Primeira coisa. Assim, a pornografia não é uma coisa real. Entendeu? Tem ali os elementos de realidade. Tem ali, tem um cara, tem uma mulher, etc. Mas tudo aquilo ali assim, ó, tá extinguido dali a densidade mesmo da vida. Por quê? Qual que é a densidade mesmo da vida? É que os teus atos, eles têm consequência. Exatamente. Por exemplo, a pornografia é o sexo pelo sexo sem nenhuma consequência. Tipo assim, quando você abstrai da vida essa densidade aqui, que são as consequências que os teus atos geram, né? Tu caiu num mundo extremamente assim, administrado por você, controlado. E lógico que isso vai te levar para uma neurose, né? Lógico. Isso daí é lógico que vai te levar para uma neurose. Porque olha assim, ó, sexo lembra, né, consequência, que lembra bebê, que lembra você ali no ato sexual, né, no ápice sexual do orgasmo. Existe ali um homem, existe uma mulher, existe a semente do homem, existe ali o óvulo da mulher que é fecundado, etc. e tudo mais. Quando a relação sexual ela perde essa densidade do mundo real, que tipo assim, ó, existe a cooperação de ambos, ali, de um homem e de uma mulher, e existe um fator incontrolável, que é o quê? Que é a geração da vida. A possibilidade de surgir dali uma vida. E se a gente não conta com essa possibilidade, a gente não está na realidade. Aquela possibilidade está contida naquele ato. E o que acontece com a maioria das pessoas? Assim, ó, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, sexo por sexo, tá? Prazer pelo prazer. Na medida que você vai entrando nisso, por exemplo, você vai retirando de um ato aqui, né? Você vai retirando do ato toda a densidade de realidade que há nele. Porque o que é a realidade? Cara, muita gente pergunta isso para mim. Realidade é esse reino da imprevisibilidade, do que você não controla. Entendeu? O reino das possibilidades latentes ali. Na hora que você começa a controlar isso daqui, por exemplo, porque ter um filho depois de ter um ato sexual vai exigir de você um esforço, vai exigir de você uma responsabilidade, vai exigir de você uma série de coisas, né, que vai modificar mais ou menos a estrutura da tua vida, tu tira o teu da reta. Entendeu? Tira da reta. Todas as vezes que você tira o teu da reta, você está perdendo a substancialidade da vida. Você está entendendo? Está perdendo a substancialidade da vida. Todas as vezes que a gente tira a essência do ato, ali, dos atos da vida humana, todas as vezes que a gente abstrai aquilo que é essencial, aquilo que as consequências do negócio, a gente perde a densidade da vida. E aí é onde vai angustiando.
vai angustiando porque é como assim, fosse, Você não tá vivendo. é como se fosse atos assim, uma coisa assim, que não é uma coisa fluida, uma coisa muito boba, assim, uma coisa assim, tipo um vento que passa, sabe? E a vida não é para ser isso. Né? A gente tem a vida aqui, a vida é densidade, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando é retirado disso daqui, isso daqui começa, cara, sempre, as merdas todas começam sempre na educação. Sempre na educação. Por exemplo, quando você vê uma criança que está sendo educada, um adolescente e tal, por exemplo, a questão da vida em si, da morte, né, da trama da vida, isso daqui é tirado da educação do ser humano hoje. A educação moderna, ela é uma forma assim, ó, tu é educado para ser um cidadão, você é educado para entrar no mercado de trabalho. Então, tipo assim, ó, de todos os cantos, parece que os veículos educacionais culturais estão tirando de nós, assim, aquilo mesmo que é a vida humana. Daí a loja vai dar merda, velho. E no limite, Thiago, é justamente a ideia de que nós vamos morrer um dia, a ideia da morte, no limite, é essa ideia, vamos dizer, que dá para nós o peso da vida. Uhum. Acho que assim, até a gente chegar aí, a gente tá só brincando, ó. Sim, sim. Então, assim, se a gente não. E aí, assim, ó, se a gente não medita, e eu gosto muito de falar disso. Eu gosto muito de falar disso. Se a gente não medita na morte, se a gente não vai no cemitério lá, fica ali uns minutos. E aí, ali a gente vai perceber que, cara, eu vou morrer. É. A gente não faz isso, né, com frequência, a gente não tem esse hábito assim, frequente de pensar. E aí, como você está falando, a educação moderna, ela tirou isso, né, de vez dos currículos, tirou isso de vez da cabeça dos meninos, tirou isso de vez de circulação. Sim. É óbvio que se eu não medito sobre a minha morte, é óbvio que eu acho que eu posso ver tudo. É óbvio que aí é o império do eu. É óbvio que aí é o seguinte, não, peraí, o sujeito não, ele não vai saber que as coisas elas têm uma consequência. Exatamente. E aí é óbvio que tudo não vai ter muito sentido. É óbvio que as coisas não vão ter tanto sentido assim. Sim. Né? E aí, no fundo, é claro também que surge, né, aquela ansiedade, surge a angústia. Porque, cara, no fundo, você sabe que você está jogando tua vida no lixo. Você sabe que você vai morrer e que tua vida vai ter sido uma merda. Pois é. E é óbvio que dá ansiedade, cara. Porque eu falo assim, ó, se a gente... Não, eu tô vivendo exatamente onde eu deveria viver. Eu tô vivendo, né, com o meu coração, né, eu tô vivendo assim, né, fazendo o que eu deveria fazer. Eu tô vivendo mesmo, vivendo a vida mesmo. É óbvio que se eu morrer vai ser só uma morte. Ou seja, não vai me assustar tanto. Sim. Sim. Pode assustar no começo, mas faz parte. Eu sei que faz parte. Agora, o sujeito que sabe que ele tá jogando a vida dele no lixo, ele quer adiar a morte. Porque se ela chegar, eu sei que eu não vou poder mudar nada. Se a morte chegar, eu sei que agora acabou, cara. Não dá pra transformar mais nada.Sim. Não dá pra transformar mais nada. E eu, no fundo, eu sei que eu tô jogando a minha vida fora. No fundo, eu sei que eu poderia estar alimentando um mendigo com fome lá. Cara, é um negócio assim, ó. 15 minutos, você prepara um macarrão e você alimenta o mendigo na rua. Isso, assim, você não faz isso por amor próprio. Você não faz isso por amor próprio. Né? Não faz isso por vaidade. Né? E é óbvio que esses atos, eles têm muito mais importância diante da morte do que a vida baseada no eixo do prazer. Exatamente, cara. Exatamente. É até oportuno falar isso agora, assim, no meio dessa doideira toda, né? Desse surto todo aí que está acontecendo. Porque, tipo assim, ó, tá todo mundo louco, preocupado, né? Justamente porque quando a pessoa olha a própria vida dela, aquilo que ela fez da vida dela, ela vê um imenso vazio ali. Entendeu? E isso causa um desespero enorme. Tem uma história que eu ouvi uma vez numa formação que eu participei,
de São Domingos Sábios, que ele estava ali, né, junto com a molecada toda que andava com Dom Bosco ali, e tinha uma galera, né, jogando bola, assim, eles estavam tudo divertindo ali, jogando bola. E aí depois eles reuniram ali conversando, e aí surgiu um papo assim, ó, cara, se Jesus voltasse agora, se o mundo acabasse agora, o que você ia fazer? Aí um disse assim, eu ia para a igreja rezar. Aí o outro moleque falou, eu ia ficar com a minha família. Eu ia abraçar o meu pai, eu ia pedir perdão para a professora, eu ia me confessar, eu ia fazer isso, fazer aquilo outro, né? E o São Domingos Sá ficou quieto. E ninguém entendeu nada. Aí perguntaram para ele, chegou na vez dele, perguntaram para ele, e você, Domingos? O que você ia fazer? Daí ele olhou assim, se o mundo estivesse acabando, se Jesus estivesse voltando, o que você ia fazer? Eu falei assim, eu ia continuar jogando bola. Perfeito. É isso aí. É essa porra mesmo. Eu ia continuar jogando bola. Entendeu? É isso, Porque, cara, quer é dizer, isso mesmo. o cara, ele tava ali, embora uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, né? Tava ali, mas ele tava com o coração dele fazendo o que era para ele fazer. Fazendo o que era para ele fazer. Exato. Entendeu? Exato. É isso mesmo. Essa sensação aqui, ó, quando você abre o coração para o mundo real, eu falo isso. Às vezes eu dou umas respostas aí nos stories, né? Eu falo assim, cara, eu sou viciado em pornografia e tal. Eu falo assim, olha, cara, arruma uma mulher, faz um filho, casa, tenha filho. Exato. Assim, Exato. não, mas isso não resolve o vício da pornografia. Ora, cara, vamos descer desse mundo aqui da imaginação, tá, para o mundo real. Vamos supor, o cara tem a maioria das pessoas aqui, ó, que tem um vício da pornografia, são pessoas que não têm coragem de ter uma relação real. É isso mesmo. De chegar numa mulher. Por exemplo, a maioria das pessoas, isso daqui tá? É um dado meu. A maioria das pessoas que Mas eu é isso vi mesmo. que tem problema com pornografia e masturbação são pessoas ditas castas. Ok? Tá soltando os ouro agora. Entendeu? Mas é isso mesmo. Aí, tipo assim, ó, a pessoa tem uma ideia, né, mal formada do que seja sexo, ela acha que sexo é aquilo ali que ela vê na tela do celular, do computador, né? Ela acha que é aquilo ali uma coisa assim, né? De outro mundo, né? A quintessência do prazer humano, assim. Não que não seja, mas ela acha que é uma coisa assim, né? Oh, nunca teve uma relação sexual na vida, né? Cara, eu também atendo pessoas assim, que são casadas e tal. Cara, você vê que a coisa não é só isso, entende? É um complemento, né? O sexo, ele é um lugar de intimidade, mas ele é um complemento da vida humana. Ele não é tudo. O que acontece com uma pessoa que é viciada e está nesse reino aqui da fantasia da coisa? Ela fica olhando aquilo ali, e ela acha que aquilo ali, né, é tudo da vida. É tudo da vida. E aí ela não consegue ter a atitude, cara, de entrar na vida real, né? Chegar numa mulher, ter um relacionamento saudável, assim, né, cara? Casar, porra, ter Sim. filho. Porque, porra, né, há muito mais substância em você ter relação sexual com uma mulher do que você ficar na frente do computador se masturbando. Por exemplo, aí o cara vai falar, porra, mas não cura pornografia. Não cura o caralho. Na hora que o cara, né, tá, vamos abstrair a coisa aqui, ó. Mesmo que o cara não seja casado, na hora que o cara tem uma relação sexual ali, que ele tem um filho, ele vai ter que se ferrar, cara. Ele vai ter que dar conta do recado, você tá entendendo? A realidade, né? A realidade vai Convoca. mexer com ele. Na hora que o cara vê um bebezinho ali, na hora que ele vê uma mulher grávida, pode bater um certo desespero? Sim, pode bater, porque o cara tá acostumado a viver nessa vida de merda, cheia de prazer, Medroso. sem densidade. Né? Só que agora o cara vai agir, o cara é convocado a agir. A realidade, tipo assim,
A realidade, ela tem uma força muito maior do que a abstração que a gente é capaz de fazer dela, Exatamente. né? Então, a realidade vai empurrar o cara mesmo para se virar na vida, tá entendendo? E agora, por exemplo, se ele tem uma mulher, né, se ele tem uma família, né, ele já não precisa viver mais nesse reino da fantasia sexual. Por quê? Porque ele pode copular com a mulher dele ali, tá entendendo? E lógico que isso vai diminuir, né, vai diminuir um monte esse ímpeto para esse mundo controlado da pornografia. Tá entendendo? Perfeito, perfeito. E você sabe muito bem, bem melhor do que eu, né? Que é óbvio que tudo que a gente está falando, a gente vê assim, em 2 segundos no viciado em pornografia, essa necessidade de controle absoluta, né? É. É claro que esse é um problema da modernidade, mas o viciado em pornografia ele é muito controlador. E ele não consegue suportar um segundinho de contradição, um segundinho de frustração. É. Tanto que a própria pornografia é isso. Né? Eu pauso quando eu quero, eu ponho play quando eu quero, eu pulo o vídeo quando eu quero. Ah, eu não gostei desse, agora eu quero o outro. Uhum. Só que isso, meu filho, isso não é real. Sim. E tu falando aí, Thiago, cara, eu lembrei de uma história, assim, que é assim, é monástica mesmo. O sujeito chegou para um monge e falou: Ah, Abade, eu tô com um problema aqui para viver a castidade. Era um monge do mosteiro. E o Abade falou: Ah, muito bem, problema de viver a castidade, vem cá. Aí levou ele lá, tirou ele da cela. Assim, ó, pega um tanto de barro aí. Aí ele pegou. Agora traz esse barro aqui pra tua cela. Ah, tá aqui, Abade, esse barro. Pessoal, fica com a gente, presta atenção, olha só. Presta atenção. Agora você vai pegar esse barro aí e você vai fazer uma escultura de uma mulher. Tá? Tá aqui, ó, faz igualzinho. Aí ele fez. Agora essa aí é a sua esposa. Agora essa aí é a sua esposa. E assim, ó, porque no mosteiro, não sei se vocês sabem, mas o monge trabalha pra diabo. Não, assim, Sim. só acho que mosteiro, o cara chega lá e fica lá sentadinho, assim, rezando, só tendo prazer na oração. É o caralho, você tá entendendo? Ninguém aqui aguentaria 2 dias de um bom mosteiro. Assim, a vidinha burguesa não deixaria a gente ficar ali. Agora é o seguinte, você vai trabalhar dobrado. Você vai trabalhar para você e você vai também ter que trabalhar espiritualmente e materialmente para sustentar essa mulher. Então, quando todo mundo for sair do campo, eles vão estar lá coçando o mato, né, trabalhando na enxada, pegando no pesado. Quando todo mundo for embora, você vai ficar o dobro, porque você tem que trabalhar pela sua mulher. Quando todo mundo sair do momento de oração, você vai ficar o dobro, porque você tem que também rezar pela sua mulher. Tá. Aí o cara fez isso uma semana. Ele chegou a Abade, olha, já diminuiu muito, obrigado, mas eu ainda tenho problema na castidade, eu ainda não tô conseguindo viver a castidade. A Abade falou, vem cá, pega mais barro aqui. E voltou lá, velho, e falou assim, agora é o seguinte, negão, agora tu constrói aí uma estátua desse tamanho aqui, agora vocês tiveram um filho. Uhum. E agora você vai ter que trabalhar o triplo, você vai ter que trabalhar para sua mulher e pro seu filho. Passou uma semana, o monge chegou, Abade, eu não aguento mais, pode tirar as estátuas lá, acabou minha tentação contra a castidade. Não tenho mais tentação contra a castidade. Mas é exatamente isso que você estava falando. Exatamente isso que a gente estava falando. Né? A gente foi colocado no mundo para trabalhar e para ser responsável. Para ser responsável. E a pornografia é o ato, né, assim, o ato mais irresponsável que você pode fazer. É o ato mais irresponsável que você pode fazer. Você está tirando o teu da reta ali, né, ô Miguel? Você está tirando o teu da reta. Está tirando o teu da reta. Né? A tua mãe tá com câncer, tá no hospital, e você se sentiu frustrado por conta disso e foi procurar pornografia. Pô, tu é muito egoísta mesmo. Tá tirando o teu da reta. Né? Vai lá sofrer junto com a tua mãe. É. Vai lá abraçar a tua mãe. Vai lá sofrer junto com ela, pô. Uhum. Vai lá viver essa experiência. Sim. Tá com medo? Vai lá viver essa experiência. É isso aí. Isso é a vida, pô. Exatamente. Isso é a vida. É isso mesmo. Ó, um dado aqui que eu observo também, uma pessoa que tem dificuldade com essa coisa, que ela fica apática nas relações. Tipo assim, ó, o cara entra naquele looping ali, e tipo assim, ó, o cara não consegue mais, ele não quer se relacionar. Por exemplo, como ele tem um alívio do prazer, ele fica ali 2, 3, 4, 5 horas vendo pornografia, né? Na hora que ele tem um alívio do prazer,
ele não consegue, por exemplo, se relacionar, aquilo vai tipo enfraquecendo o cara. O que é completamente isso não é só por conta de uma questão assim moral, cultural, não. Isso daqui é próprio da natureza humana, né? Sim. O cara tem um alívio prazer, ele começa a ficar apático para a vida. Ele começa a ter uma certa fobia, tipo assim, de pessoas, de conversar, de fazer a coisa acontecer. Tipo assim, ele vai, isso vai fazendo com que ele vá se esquivando da dificuldade das atividades que ele tem que realizar, entendeu? Vai deixando o cara preguiçoso, né? E isso vai trazendo uma série de consequências para a vida do cara. Pode virar um transtorno grave na vida. A gente considera transtorno, Miguel, aqui, clinicamente falando, né? O transtorno ele só é um transtorno quando acarreta uma perda real para o paciente. Por exemplo, né? O cara caracteriza que ele tem um transtorno quando ele já não consegue mais executar as atividades que, se ele estivesse num estado normal, ele executaria. Então, isso pode virar um transtorno na vida do cara. E é o que geralmente acontece, entendeu? Geralmente acontece. O cara não consegue levantar para trabalhar, o cara não consegue mais estudar. É lógico que ele não consegue mais estudar, porque ele está apegado nesse mundo dos prazeres, né? O foco de atenção dele cai consideravelmente sobre as coisas. Por exemplo, ele já não consegue reter a atenção e a concentração nas coisas, né? Isso vai acarretando uma série de prejuízos para a vida do cara, que quando ele vê, ele já não tem mais força para fazer nada. É como outro vício, é como qualquer outro vício. Mas, né, igual você falou ali, como não tem ninguém falando dessa porra, parece que não existe. Entendeu? Parece que não existe. Exato. Tudo aquilo que some, né, tudo aquilo que não ganha, que não ganha luz no imaginário popular, é como se a coisa não existisse. Eu falei isso com um paciente meu, essa semana até. Eu falei assim, cara, eu falei para ele que quando eu sempre quis ser psicólogo, né, Miguel? E eu sempre quis ajudar as pessoas que tinham sofrimento. Até uma época eu pensei, eu achava, né, que eu tinha vocação sacerdotal, religiosa. Eu fui para um convento dos franciscanos da Imaculada lá em Anápolis. Passei uma temporadazinha lá até ver que não era. Mas eu sempre tive esse negócio de querer tirar as pessoas do sofrimento. Então, eu me achei dentro da psicologia assim que eu terminei, que eu estava no último ano da faculdade, né? Cara, eu sonhava assim, cara, eu deitava na cama e eu sonhava assim, ó, com o meu consultório, como que ia ser. Tipo assim, eu assistia filme para saber como organizar meu consultório. Tipo assim, como que ia ser por dentro, o que que ia ter, quantos livros, A iluminação. a iluminação, as poltronas, né? Eu perdi um tempo danado com isso, cara. E isso era bom, sonhar com isso. Eu me imaginava dentro dessa situação toda que hoje para mim é real, é a minha vida. E aí, cara, eu imaginava demais, cara. Aí eu conversando com o paciente, contando tudo isso para ele, porque ele tinha um sonho muito grande, né, de fazer isso na vida, não psicologia, mas outra coisa. Só que ele achava que esse sonhar com a vida aqui, por exemplo, como eu sonhei com a psicologia, ser psicólogo, atendendo as pessoas, né? Se eu pegar um paciente com essa característica, com esse transtorno, o que eu ia fazer? Como que eu ia falar? Como que eu ia abordar, né? Se o paciente chorasse, eu ficava imaginando todas essas coisas assim, né? Deitado na cama ali. E era maravilhoso, era massa. Só de sonhar eu já meio que me realizava ali naquilo. E eu contei isso para ele, e ele pegou e falou assim, cara, sabe que eu sempre sonhei com isso? Eu sempre fiquei imaginando eu fazendo isso e aquilo na minha vida profissional, na minha vocação, naquilo que estava dentro do meu coração. Só que eu achava que isso era uma grande besteira.
eu achava que eu estava ficando louco por isso. Eu achava que eu pensar nessas coisas, né? E ele esse paciente, né, tinha uma dificuldade com a pornografia, com a masturbação, e eu achava que era uma besteira. Olha só, cara. Então, quer dizer, você sonhar assim com um tipo de vida, né, que você imaginou para você, que é natural, que é uma propensão natural do teu coração para aquilo, que é a tua vocação, né? O pessoal acha que é besteira. Quando eu contei, né, um pouco da minha história para ele, ele falou assim: "Caraca, você passou por isso? Você fazia isso, acontecia comigo também, só que eu travava isso daqui porque meu pai e minha mãe queriam que eu fosse algo, entendeu? Diferente. Meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse faculdade assim, assim, assado. E eu achava que isso era uma grande loucura. É o que acontece quando você não encontra um porta-voz do teu sofrimento. Então, por exemplo, um monte de gente, cara, daí tá a importância do teu trabalho, né, amigão? Um monte de gente sofre com essa porra. Um monte de gente tem um monte de dificuldade, tem vergonha de falar, porque é uma coisa assim que você não sai falando na mesa de boteco. Você tem isso, você Sim. passa por isso. E as pessoas geralmente não encontram um lugar seguro para falar isso daqui. Não encontra quem passou por isso, igual tu falou, passou por isso, por essa dificuldade e tal. E aí elas acham assim que é um problema sem solução. Justamente porque no imaginário dessas pessoas, né, não existe, elas são assim isoladas, elas são um problema isolados. Tipo assim, É isso mesmo. estão sozinhas, sabe? E aí, por exemplo, daí está a importância de ter um porta-voz, alguém que consegue inferir aqui no imaginário popular que, cara, isso é real, isso existe, é um vício, isso aqui pode acarretar uma série de problemas para você, psicológicos, Não é só teu, fisiológicos. E tem não é alguém só aqui que você pode te que ajudar. tem. Exatamente, cara. Entendeu? Então, cara, eu acho que assim, é um assunto que tem que. Porra, é um trabalho assim, genial. Né? Naquele trechinho da live com o Ítalo que eu vi, que você fez, eu vi que tu começou psicologia, né? Parece que foi isso, né? Foi. Na verdade, foi exatamente isso. É, Eu comecei psicologia e isso aqui, esse tema, na verdade, eu já estudo desde 2009. 2009, 2010. Eu comecei a estudar esse assunto em 2009, 2010, por aí. E lá pelas tantas no curso de psicologia, evidentemente, eu continuei os estudos. E aí tinha alguns trabalhos para fazer e eu comecei a guerrear contra os caras. Então, eu fiz um baita de um trabalho em métodos de pesquisa qualitativo, sim. trabalhinho ali, e apresentei. Só que o professor, eu moro no Rio Grande do Sul hoje, Thiago, mas eu sou de Minas Gerais. Então, eu fazia a UFSJ, Federal de São João del Rei. E lá, dominado por esquerdista e tal. E aí eu fui apresentar, né, sobre pornografia. E o professor da disciplina, ele era líder do movimento LGBT da cidade. Eu falei, foda-se, cara, eu vou apresentar isso aqui. E apresentei, e aí o professor falou, assim, um trabalho impecável. Só que o que eu queria fazer? Tinham 60 pessoas me assistindo, e eu percebi alguns olhares, no sentido de, putz, eu não sabia que isso existia e eu tenho esse problema. E era isso que eu queria. Eu percebi ali, nos próprios alunos que estavam assistindo. Caladinhos, mas era isso que eu queria. E o professor falou, olha, esse teu trabalho não dá para aceitar, porque não sei o quê, porque é fé, essas bobagens. E aí eu falei, vou ter que te dar zero. Eu falei, então o senhor desça o zero, porque eu não vou fazer outro. Daí me reprovou na disciplina e tal. A história é muito comprida. Eu comecei psicologia lá pelas tantas. Né? Na verdade, eu fiz todas as matérias de psicologia. Fiz tudo, inclusive os estágios. Caralho. Só que quando chegou no final, eu ainda trabalhava com isso daqui, eu já conversava muito sobre isso daqui, já falava muito, todo mundo já me conhecia por causa disso daqui. Eu já produzia conteúdo por causa disso daqui. E daí os caras falaram assim, não, peraí, né, esse sujeito aí tá muito religioso. Tem nada de religião. Daí aí eles falaram o seguinte, não, agora assim, eles inventaram um negócio. Falaram assim, você já fez aqui, porque assim, tem a coordenadoria de psicologia e tem a instância superior que recebe
os documentos para emitir o diploma e tudo mais. Para você mandar o diploma para lá para cima, precisa passar pela contagem da coordenação de psicologia. E aí os caras da psicologia falaram, assim, não, parou, aqui vai parar. Nós só vamos mandar isso daqui para lá se você a cada 15 dias vir aqui e fizer um encontro com um professor de ética para ele reavaliar essa tua conduta ética. Né? E o professor de ética era, sei lá, né? Já sabe como é que funciona. Eu falei, não, beleza. Só que assim, ó, eu falei, não, beleza. Eu ia continuar guerreando. E aí, na época, eu era noivo, eu pedi hoje é minha esposa, né? Eu pedi ela em casamento na época, eu não tinha um centavo no bolso. Né? Eu falei, não, eu vou dar um jeito, pode ficar tranquilo, casa comigo. Daí, pedi ela em casamento, e ela falou, olha, a gente precisa casar, vai lá, pega esse diploma, tá? Ela sempre... Aí eu falei, tá. Aí fui lá, enfim, os caras começaram a me enrolar, e eu percebi que eles iam me jubilar da universidade. Eles iam me enrolando até dar o tempo de eu não me formar. Foda, hein? E aí eu mudei toda a estratégia. Mudei toda a estratégia, peguei o histórico de psicologia e devo voltar para isso aí daqui a pouco. Eu devo tirar esse diploma daqui a pouco. Já tem tudo pronto. Vou aqui numa universidade da esquina e pego um papel aí em qualquer lugar. Sim. Se não pegar também, vou continuar trabalhando com isso aqui da mesma forma. Assim, para mim, Ótimo. foda-se, literalmente foda-se, entendeu? Vou continuar trabalhando desse mesmo jeito aqui, o conselho falando não, psicologia falando não. Agora já ninguém deter mais, né? Mas a ideia era assim, já estive ali por bons 4 anos. Nossa, cara. Entendi. Então, e a questão, cara, é exatamente isso. Então, eu vi esse trechinho, você falando isso pro Ítalo, né? Que você teve essa treta toda aí com a faculdade, com o conselho e tal. Mas, cara, se você parar para pensar quem faz um trabalho assim, cara, você não encontra. Por exemplo, tem um curso lá do Padre Paulo e tal, só que é uma coisa assim, tipo, é passageiro, tipo, é um curso. Teorético. Não. É teorético. E não tem assim, cara, quem acompanha ali o cara, entendeu? Tipo assim, ó, você vai fazer isso, é assim, sabe? Quem deu uma assistência terapêutica. E assim, ó, infelizmente, cara, dá para contar assim, ó, nos dedos de uma mão, né? Padre, pastor, essas coisas, que consegue ter um resultado efetivo no acompanhamento com as pessoas que conseguem, que estão tendo esse problema aí, né? Porque não tem, cara, assim, em instituição você só vai, tipo assim, a cabeça do clero, a maioria, né, é coletivista, todo mundo dentro de uma caixinha e tal, e cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Então, embora o problema seja aqui o mesmo, né, da pornografia no geral, mas cada pessoa tem uma história aqui única, entende? Que tem que ser abordada levando em consideração todos esses fatores aqui, né, de uma individualidade. Agora, não dá para você... Vou chegar no nego e falar assim, porra, você vai pro inferno, desgraçado, você bateu punheta, não sei o que. Eu vou deixar o cara mais angustiado ainda, eu vou deixar o cara com medo. E a educação hoje que é passada, né, a moral, é a moral do medo, tá entendendo? Você não educa uma pessoa para ela bater no mundo, você educa uma pessoa para apanhar do mundo, para apanhar das coisas da vida. Em vez de você educar o guri ali, um ser humano, para ele criar uma força capaz de ele bater, não. Você cria uma pessoa frágilzinha e ela fica o quê? Só apanhando da vida, só apanhando da vida, só apanhando da vida. Hoje, né, um guri, se pegar um moleque de 9 anos, 10 anos, porra, o moleque já viu tudo na vida, cara. Já viu tudo, tá entendendo? Já tem acesso a tudo. E o que vai fazer? O que os pais vão fazer? Você que é pai, que é mãe aí, tá assistindo a live, você tem que educar o teu filho para força e não para ficar escravo do mundo, para ficar escravo dessas porras. Não é isso? Bom, eu acho que é isso. E cara. É foda, né, Thiago? Porque olha, quantos seminaristas estão sendo formados com base nisso daí? Né? Eu acompanho alguns seminaristas. Inclusive, tem um seminarista que ficou comigo 6 meses. E foi muito legal, porque foi um pessoal americano que pagou uma bolsa para ele. Falou, não, vou pagar 6 meses para ele.
E o cara começou a ficar muito mais forte, né? A educação que ele recebeu, a educação era muito fraquinha mesmo, disseminada. Caralho, nós temos 10 segundos só. Ô, Miguel, a gente volta. Vamos Valeu. encerrar a live. Chama de novo, eu entro e a gente encerra. Aí tu